Presença, oferecimento Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você. A presença hoje é a da presidente do SIGE, Sindicato da Indústria Gráfica do Estado do Espírito Santo. A gente tem feito aqui uma bateria de conversas com os representantes desses vários segmentos da produção capixaba, de maneira a torná-los mais familiarizados com o grande público, principalmente no momento que a grande mídia hoje já não abre tanto espaço para a divulgação desses setores tão socialmente estratégicos, como o setor sobre o qual nós vamos conversar hoje. A nossa presença é de Lorena Depisol, presidente do SIGE, com ela que a gente conversa. Lorena, a gente tem feito uma sequência aqui de conversas com o presidente do sindicato, exatamente reconhecendo a essencialidade, a relevância que eles têm, porque a economia capixaba, abstraída de alguns grandes projetos, integrado basicamente por pequenas e médias empresas, né? Sim. E são elas que geram emprego, são elas que normalmente oportunizam as condições de trabalho para o capixaba. Eu estou querendo saber de você, aliás, um dado interessante, quem tem visto muita mulher presente no sindicato aqui. Tá? Nada contra, muito pelo contrário, a gente acha que de fato é alvissaria, né? É legal ver que... Mas tem sido constatada essa predominância das mulheres nas funções executivas. Eu acho que depois de administrar bem os lares, foram para as empresas, e tanto nos lares quanto nas empresas estão se mostrando mais eficientes. Muita gente está fazendo transição de carreira na era digital, Lorena. Agora, não tem como a gente não se questionar se a indústria gráfica está fazendo algum tipo de mudança, de adaptação para se ajustar a tanta mudança que está acontecendo. Sim, obrigada, Eustáquio, pela oportunidade. É um prazer enorme estar aqui falando sobre o SIGES e mostrando um pouquinho dessa indústria que está tão no nosso cotidiano, né? Todo mundo usa papel, todo mundo recebe um panfleto na rua. E sobre mulher, primeiramente comentar, por incrível que pareça, o SIGES já é o 10º ano que é administrado por uma mulher. Né? A gente já está no 4º mandato de mulheres administrando o sindicato. Então, para a gente não é novidade eu estar aqui hoje. Né? Esse mercado está se passando por uma transformação, né? Ele vem passando, a era digital trouxe muitos desafios, mas realmente ele ainda é o cotidiano do lar de várias pessoas. O impresso está na sua casa, está na embalagem que você compra, está na sacola de papel que você recebe no comércio. Então, a gente ainda está no dia a dia de todo mundo. Agora, do ponto de vista, por exemplo, das funções mais anteriormente tradicionais, porque vocês partiram para a adaptação a um novo cenário, né? Sim. Mas houve queda de atividade, né? Nos últimos 12 anos, nós perdemos 50% de produção industrial da indústria gráfica como um todo, né? Não vamos falar que o digital não tomou espaço, porque sim, né? Hoje você resolve muita coisa pela internet e isso, querendo ou não, diminuiu a fabricação e a impressão de material gráfico. Você vê, por exemplo, os jornais de circulação diária que a gente não tem mais no Espírito Santo, como tinha antigamente. Mas isso também mostrou que a gente precisa se atualizar. Né? Hoje você tem modelos de gráficas online, você tem atendimentos online e você tem hoje o que a gente chama do vintage. Né? Antigamente o vinil, a gente achou que tinha morrido, né? E agora está voltando. O impresso a gente entende como um offline também. Né? Então, o offline está virando um luxo. Quem tem um catálogo hoje é um luxo. Quem tem um cardápio impresso no restaurante hoje, os clientes preferem. É mais cômodo para o restaurante ter um QR Code na mesa, mas se você fizer uma pesquisa, todo mundo quer sair do celular. Todo mundo quer estar no offline lá conversando e vendo o produto impresso no papel. Então, isso é o que dá mais garra para a gente continuar no setor. Agora, Lorena, nas aplicações dos produtos que a indústria gráfica oferece, quais que são as mais... Como é que está essa hierarquia de consumo aí? Da nossa produção industrial hoje, 50% é embalagem. Né? Então, eu achei que fosse mais. Não, 50%. 21% linha editorial, né? E depois a gente muda um pouco para comunicação visual e promocional. O promocional vem caindo muito,
Então, você não vê mais panfleto na rua, como você via antigamente. O editorial, ele depende muito do Plano Nacional do Livro Didático do governo. Então, em torno de 40% do investimento da produção de livros hoje no país, ele vem de compras governamentais. O governo é o grande cliente. O governo é o grande cliente das gráficas e das editoras. E a embalagem, ela não está crescendo tanto, ela cresceu 1,9% no último trimestre, mas ela é um segmento que se mantém estável junto da comunicação visual. Agora, a embalagem parece que tem assim uma perspectiva, um tempo de vida útil ad infinito, né? Porque não se concebe hoje que a embalagem possa vir, por alguma circunstância, descartada ou substituída. Você precisa de embalagem tanto para transporte quanto para a venda, né? O que a gente está vendo hoje no segmento de embalagem como um todo é essas embalagens meio que se migrarem de acordo com a sua funcionalidade, de acordo com o público, por exemplo. Então, no e-commerce, você tinha uma embalagem, uma caixa de papelão que era apenas para transportar. Hoje você tem o efeito unboxing, né? Você tem uma embalagem mais bonita, você tem um acabamento melhor, dependendo do valor agregado do seu produto. Né? Hoje você tem os atacadões com as caixas e as embalagens nas gôndolas de supermercado. Você não tira mais, você não tem mais montador de gôndola como se tinha antigamente. Então, você tem que ter uma embalagem mais apresentável para o seu consumidor. Então, o que a gente enxerga nesse meio é que cada vez mais você está investindo mais em qualidade de impressão e mais a embalagem como sendo um marketing para o seu produto e não como sendo um custo de transporte ou um custo de valor agregado. De apenas envolver o produto, né? De apenas envolver o produto. Vende, ela é vendedora. Ela protege, mas ela também tem que vender. Então, cada vez mais você ter QR Codes, você ter informações, você trazer o produto, né, para aquele sentido, né? Então, embalagens que envolvam todo o sentido do consumidor na hora da compra é muito valorizado. Então, nós temos aí, vamos dizer, o perfil da sua demanda é de 50% de embalagem e os outros 50% divididos nessas outras áreas que você falou. Impressos... Editorial, comunicação visual, promocional. Alguns números do setor no estado, Lorena, hoje quantas empresas atuam no setor? Hoje a gente tem um número de em torno de 300 empresas no setor. É importante falar que o setor ele é transversal, então ele está praticamente todos os municípios capixabas, né? E ele é um ponto também muito de farol, né? De sentido de como está a economia. Ele é um indicador. Ele é um indicador, né? Então, ele é o primeiro a entrar numa sazonalidade baixa e o primeiro a sair. Né? Porque quando o empresário está otimista, o que ele faz? Ele investe num panfleto, ele investe numa embalagem melhor. Tem que mostrar. Ele tem que mostrar. Então, ele é o primeiro a entrar numa crise e o primeiro a sair também. E 300 empresas, mais ou menos. Isso. E dessas aí, quantas vocês são associadas? 55, 18% hoje É são um índice relevante, né? É um índice expressivo. Nós estamos trabalhando para aumentar esse número, né? A nossa diretriz da Abigraf Nacional, que o CIGES faz parte, da Abigraf, Associação Brasileira da Indústria Gráfica. Da qual você é diretora aqui no Espírito Santo? Eu sou presidente aqui no Espírito Santo também. E sou vice-presidente da região Sudeste aqui no país, né? Então, o que acontece? A orientação da Abigraf Nacional é a gente atingir também os associados de comunicação visual. Então, nós estamos aumentando os incentivos e o trabalho feito com os associados também desse segmento, que antes não se identificavam como sindicato da indústria gráfica, né? Porque a indústria gráfica normalmente era só a indústria de impressão do papel, né? E a gente está mostrando que pode ser vinil, pode ser BOPP, pode ser outros materiais. Está se falando de impressão, né? Exatamente, é o sindicato da impressão. Mas porque os parâmetros da CNI antigamente, eu não sei se se atualizaram, era de que um sindicato era considerado politicamente representativo do setor se ele conseguisse reunir 20% do universo do setor. Sim. Então, vocês estão lá. Sim, nós estamos lá. Vocês estão lá. Tentando trazer para o associado. Isso é positivo também, porque denota também um grau de politização saudável do associado, de entender que estando no sindicato ele está melhor representado, né? Ele está bem representado. E aí a gente tem um trabalho muito forte, porque a gente não trabalha só regional. Como a gente também é filiado ao Abigraf Nacional, a gente tem pautas muito importantes em Brasília sendo trabalhadas. Por exemplo, existe uma força muito grande para eliminar a bula de remédios.
Né? E a Abigraf Nacional, junto do sindicato da qual a gente faz parte, está trabalhando para mostrar que a bula é importante. A gente tem idosos que não têm acesso com facilidade a mecanismo de buscas. A gente tem regiões do Brasil que não têm acesso à internet, como nos grandes centros, né? Então, essa pauta toda de trabalhar isenção de importação de equipamentos gráficos para trazer benefício e trazer tecnologia para o Brasil, isso tudo faz parte da associação e do sindicato, como força. Você sabe sobre isso, me desperta uma curiosidade, que eu sou meio anatal, né? Eu tenho um pé no analógico e outro no digital, que eu estou sobrevivendo com Tiranossauro Rex. Mas você sabe que essa questão da bula me evoca uma coisa. Primeiro, que o que deveria ser proibido é aqueles termos assustadores que vocês colocam na bula, que se a gente ler a bula, parece que a gente tem todos aqueles sintomas. Você não toma um remédio. Você não toma um remédio. O segundo é o seguinte, eu acredito que não existe ainda, exceto na pedra ou no aço, uma maneira de preservar algo impresso que é o papel. Não. Nós temos livro de 1000 anos aí. Sim. Né? Nós temos bibliotecas centenárias na Europa. Sim. Né? E o registro magnético bacana, tudo bacana do Zap, do digital hoje, ele é altamente degradável. Se não tiver na nuvem e se tiver alguma coisa que impeça o acesso à nuvem, estamos aí, Sem contar o custo da manutenção dessa nuvem, né? A gente está falando de lítio, de metais pesados, né? Então, o papel é de uma cadeia sustentável. Ela vem de florestas plantadas, como foi o caso do entrevistado André Brito, que você entrevistou aqui. Ela vem de uma cadeia totalmente sustentável. Ela é renovável, né? O papelão, por exemplo, ele vai e volta da indústria em torno de 7 vezes. Ele vai, vira a caixa, volta para a indústria e vira a caixa de novo. Em 2022, a gente tem um dado, Eustáquio, que 75% de toda a embalagem de papel no Brasil foi reciclada. Né? A gente não tem esses índices em outros metais ou plástico, como a gente tem na cadeia do papel, né? Mas a cadeia do papel, ela tem mais custo de fabricação em detrimento da do plástico, por exemplo. Na Europa, a gente já vê muito mais papel do que plástico. E há momentos que vocês concorrem, né, diretamente, não como sucedendo do outro. Em alguns segmentos, sim. A gente tem alguns desafios, por exemplo, o copo de papel tem uma porcentagem de plástico ou resina para ele ser impermeável, né? A gente, às vezes, não consegue trabalhar o produto, a conservação do produto, né? E a gente precisa do apoio do vidro ou do plástico para esse desafio, mas a gente tem muito investimento em tecnologia trabalhando nisso. Lorena, quero agradecer muito a sua presença. Certamente teríamos mais coisas a saber de você e obteremos em outra oportunidade. Mas muito grato pela sua informação e por nos atualizar com o que acontece nesse universo seu. A gente está à disposição, Eustáquio. Obrigada pelo convite. A presença hoje da presidente do Sindicato da Indústria Gráfica do Espírito Santo, Lorena Depisol. Até já. Presença, oferecimento Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você. Venha viver momentos inesquecíveis no Hotel Vista Azul, nas Montanhas Capixabas. Resort com piscina interna e externa, quadras de tênis, jacuzzi, suítes amplas e confortáveis, lounge com lareira e um mirante com vista para a Pedra Azul. Hotel Vista Azul, a Europa, pertinho de você.